Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Machado, psicanalista clínica, e esse é o meu canal Terapia na Prática. No vídeo de hoje, eu vou começar a compartilhar com vocês algumas coisas que eu coloquei em prática, ou seja, que eu, mesmo enquanto profissional, precisei colocar em prática a terapia que eu tanto falo com os meus pacientes para que eu conseguisse passar pelo processo de luto, né, devido ao falecimento do meu esposo há 3 anos e 3 meses atrás. Como eu sempre falo, os meus diplomas e certificados, os cursos que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri ao longo da vida, ele não é suficiente. Nenhuma dessas coisas são suficientes para me impedir de passar por situações adversas, por adversidades, com situações que vão mexer com o meu emocional e com o meu psicológico. E para isso, eu também preciso colocar em prática a terapia todos os dias, para que eu consiga, então, viver de maneira saudável, forte, né, diariamente. Eu observei que, tanto no contexto que, a nível de amizades, né, relacionamentos próximos, como também alguns pacientes que eu atendi, eu percebi uma demanda, uma característica bastante comum. Então, eu tive, né, alguns pacientes de 30 e poucos anos, 50 e poucos, 60 e poucos anos, e que apresentaram algo muito semelhante, que é o desejo, né, de ter se casado e ter dado certo, ou uns de 30 e poucos anos que ainda nem se casaram. Conheci pessoas também, 40 a mais, enfim, que não se casaram ainda, né, mas nutrem esse desejo. Tem esse sentimento ali dentro de si, mas parece que não aparece ninguém. E pensando nessas coisas, eu decidi então trazer para aqui alguns dos ensinamentos que eu obtive nesse tempo, nessa área especificamente falando, e agora de uma maneira prática, né, porque eu também me enquadro nessa situação. Então, desde já eu quero dizer que esse vídeo aqui, ele é tanto para você que está viúva, divorciado, ou ainda é solteiro, nunca se casou, mas já tem aí 30, 40, 50, 60 anos, enfim, ou mais, mas tem esse desejo, tem esse sentimento, vira e mexe, você pensa nisso ainda, como se você não tivesse uma resposta, né? Gostaria de ter uma resposta, então tem esse sentimento, eu queria esquecer, eu não queria sentir isso mais, enfim, é sobre isso que nós vamos conversar. E também eu quero me dirigir ao grupo que está casado, mas que está passando por uma fase difícil no casamento, está beirando aí o divórcio, ou está pensando nisso. Algumas das coisas que eu vou falar aqui é muito bom que você escute com atenção, fica até o final do vídeo, porque pode te ajudar, inclusive, a entender como você pode fazer para restaurar, reconstruir esse relacionamento. E eu quero deixar um conselho aqui logo de cara para você que se encontra nessa fase aí de tá pensando em divorciar, ou já tá no caminho para que isso aconteça, tá? O custo do reparo, ele sempre será menor do que o custo da reconstrução, tá? Uma nova construção nesse quesito e falando também de forma material, né, o custo de construir uma nova casa, né, ou reconstruir uma casa que foi totalmente demolida, ele é muito maior do que o custo de simplesmente a gente fazer reparos ao longo do tempo, né, na casa. E no casamento, no relacionamento, é dessa forma também que funciona. O custo de reparar um relacionamento, ele é muito menor do que reconstruir, tá? Ou construir novamente, né, comprou um terreno, enfim, né, e vai construir novamente, ele vai sair muito mais caro do que simplesmente reparar, tá? E a primeira coisa que eu aprendi nesse meu processo de estar só, mas, né, já tendo vivido um relacionamento anterior tal, e eu sempre buscando muitas respostas. Como eu sempre falo, o meu melhor psicanalista é Jesus. Então eu conto sempre muito com a palavra de Deus para que eu aprenda de fato da melhor forma e consiga errar, e erre assim, o menos possível, né? Então, eu me peguei querendo entender, por quê? Como será? Qual é o tempo certo, né? Porque sempre tem alguém que fala assim pra gente, mas você é tão nova, tal. É como se acaba te induzindo, né, a querer isso. Mas não é tão fácil assim, né? Eu tenho 2 filhos, e não apenas por mim, mas também por eles. Enfim, gente, nós sabemos que os critérios a serem avaliados, eles mudam de acordo com cada situação. Mas ao ouvir essas frases, eu não fui simplesmente assim agindo por aquilo que eu estava ouvindo, né? Eu sei que as pessoas querem nos ajudar, querem nos ver bem, elas querem nos dar os melhores conselhos ali, mas nós não podemos acatar, absorver tudo. Nós precisamos ser inteligentes emocionalmente falando, maduros emocionalmente falando, para que nós
venhamos então decidir aquilo que é melhor para nós e para nossa família. E eu me peguei então querendo aprender sobre isso. E ao perguntar, né, para Deus, eu fui entendendo. Ele foi me guiando por ensinamentos e por palavras, e eu cheguei à conclusão que, segundo a vontade de Deus, o tempo certo para que alguém reconstrua, né, tenha ali não simplesmente um novo relacionamento, mas um relacionamento. Mesmo que você nunca tenha se casado. Mas o ponto certo para que isso aconteça é que você seja uma pessoa curada. Então, falando de alguém que já passou por divórcio, ou mais de um divórcio, ou pessoas como eu, por exemplo, né, que ficaram viúvas, enfim, por alguma razão está só, ou uma pessoa que já tem uma idade que considera aí um pouco avançada, o tempo certo é estar curada. Nós não passamos pela vida assim, batido, sem que nada de ruim nos aconteça. Cada um carrega uma história. E as histórias, elas têm um peso na nossa vida. Elas vão nos moldando. E nós precisamos ser muito fortes e inteligentes para manter intacto o nosso caráter. Porque, senão, as intempéries da vida, elas nos atropelam de uma forma que nós chegamos a um ponto que nós não sabemos mais quem é. A nossa identidade está completamente... Não sabemos mais quem nós somos, né? A nossa identidade está completamente distorcida. Tá? Então, eu quero te levar a refletir se você de fato está curada, se você se considera de fato pronto para um novo relacionamento. Sara, mas o que eu devo pensar? O que eu devo ponderar, então? Então, eu vou falar aqui alguns passo a passo, né? E você procura aí pensar mais nisso, aprender um pouco mais, agregar aí com outras coisas, tá bom? Que vai fazer parte para você. Então, eu quero uma primeira pergunta aqui. Você quer se casar novamente porque você encontrou alguém para amar ou porque você quer esquecer o que você viveu? Um dos grandes riscos, perigos que as pessoas cometem é simplesmente não estarem prontas, inteiras, completas para se unir a alguém. Vão simplesmente começar a se abrir para isso por causa dos conselhos que ouviram. Por causa de uma carência, uma falta que você tem, você quer então encontrar uma outra pessoa para colocar no lugar, para tentar fazer diferente a sua história, a história que você viveu lá atrás, no passado. Você quer mudar o seu novo relacionamento. A probabilidade de você encontrar uma outra pessoa que queira a mesma coisa é muito grande. O grande problema está em, isso ainda dói? Como vocês pensam no passado de vocês? É preciso ressignificar. É preciso dar um novo sentido. Não é que vocês vão esquecer o passado. Não é que vocês vão esquecer aquilo que vocês viveram. Mas o passado que vocês viveram, ele não vai interferir nas suas decisões do presente. Você lembra, você consegue analisar as coisas, mas você tem plena consciência de que é uma nova pessoa, de que é uma nova história. Existe uma diferença entre estar pronto para amar novamente e estar tentando preencher uma ausência. Então, é uma reconstrução, né? É uma reconstrução de você mesmo. Então, o meu conselho é que nesse tempo que você está sozinho, resolva todo o seu passado. Resolva toda a sua história do passado. Sara, resolver como? Trabalhe as suas emoções de maneira que ao pensar nas situações que você viveu e que levou ao fim do seu relacionamento, ou vamos supor que você é viúva, mas você tinha um relacionamento difícil. Ninguém está isento de passar por isso. Não quer dizer que alguém vá até o fim de um relacionamento, mas que viveu um mar de rosas. Existem histórias diferentes, né? E nós precisamos resolver o nosso passado. O meu passado, o seu passado, ele não pode me impedir de viver o futuro, um futuro melhor. Mas se esse passado ainda influencia nas minhas decisões do presente, a probabilidade de que o meu futuro seja comprometido é muito grande. Um outro ponto que eu quero citar é que você precisa aprender a reconhecer os seus padrões. Talvez nos relacionamentos que você teve no seu passado, não importa o título que você carrega hoje, tá? Esse título não te define, mas eu quero que você compreenda bem que eu estou me referindo a cada um aqui como pessoa, independente de qual é a história que você tem no passado. Mas você precisa entender por que não saiu como você planejou, por que você não viveu aquilo que você gostaria. O ser humano tem uma grande dificuldade de lidar com as situações quando elas fogem do seu controle. E relacionamento, gente, falando de relacionamento, nós precisamos entender que são duas pessoas diferentes. Às vezes, né, nós precisamos escolher alguém que goste das mesmas coisas, que tenha, assim, o máximo
coisas parecidas, mas nem sempre será possível e não vai ser também ali alguém exatamente igual. Nem irmãos que são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, moram na mesma casa, enfim, as pessoas são diferentes. Os seres humanos por si só, eles são diferentes, independentes e únicos. Nós precisamos entender isso. Querer mudar alguém é complicado demais. Não adianta. Você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Então, ter ali padrões bem pré-estabelecidos, isso é muito bom. Então, você precisa entender que no seu relacionamento anterior, ou no seu relacionamento, nos seus relacionamentos do passado, o que você tolerou, o que você ignorou, quais sinais você não percebeu, o que precisa fazer diferente, o que você precisa fazer diferente. Você precisa trilhar todo um caminho olhando para você. Porque o estar curada é recuperar a própria identidade. Você vai observar que ao longo do caminho, ao longo da sua vida, as histórias que você viveu, você foi perdendo a sua identidade. E como isso vai muito aqui para alguém que, porventura, esteja pensando em divorciar ou já esteja nesse caminho. O caminho para que você reconstrua esse relacionamento é você restaurar, resgatar essa sua identidade. Você precisa estar curada. É uma pessoa restaurada, um homem, uma mulher restaurado, completamente inteiros, que vão restaurar um relacionamento. Um relacionamento por si só não se restaura. É a pessoa, é o marido, é a mulher que vai restaurar esse casamento. Então, quem vai construir essa história é o casal. Tem que ser juntos, né? Mas também nós sabemos que uma pessoa bem posicionada e buscando muito as bases da palavra, então, quando ela procura se reconstruir, ou seja, reconstruir a si mesma, ela consegue, através de algumas atitudes e ações, restaurar esse relacionamento. Porque, por mais que uma parte não queira, mas se uma pessoa ela estiver assim tão inteira, tão completa, automaticamente ela consegue também meio que influenciar a outra pessoa. Porque quando nós perdemos a nossa identidade, nós nos acostumamos a viver da forma que dá. E não da forma que nós vivíamos antes ou que gostaria. Se essa forma for melhor, né? Faz sentido você querer voltar. Mas nessa volta aí você vai observar que você vai estar muito melhor do que antes. Mas se você não estava tão bem assim, mesmo enquanto estava sozinho, não faz sentido, né? Faz sentido você querer cada vez mais ser melhor e estar melhor. Então, foca nisso. Para manter um relacionamento, para começar um novo relacionamento, a premissa é a mesma. Precisa ser uma pessoa completa. Precisa ser uma pessoa que você não sente, assim, necessidades. Não. Você não sente necessidades incontroláveis. Porque eu não estou falando a nível corporal, né? Que eu não posso falar qualquer palavra aqui. Mas a nível simplesmente fisiológico, enfim. Mas eu estou falando de alguém para consertar coisas na sua casa, ou para as mulheres, por exemplo, para consertar um carro, para consertar as coisas de casa. Você mesmo já conseguiu dar jeito nisso. Você já tem o lugar que você vai levar para consertar, já tem a pessoa que você já está acostumado a chamar, você já arrumou alguém aí que faz pequenos reparos dentro de casa. Então, você não tem a necessidade de uma outra pessoa para fazer isso para você. É bom, uma ajuda? Ajuda é sempre muito bem-vindo. Mas você não tem a necessidade de que uma outra pessoa faça, porque você está plenamente capaz de fazer essas coisas. Então, gente, olha, valores, projetos, limites, tudo isso precisa ser muito bem estabelecido. Aquilo que é importante para você precisa também ser importante para o outro, porque senão serão duas pessoas ali que vão se unir, vai ser muito bom no início, mas em pouco tempo estará cada um indo para um lado diferente e aí você vai cometer o mesmo erro. E se você tiver uma necessidade, se você não estiver completa, se você não tiver uma identidade restaurada, você vai depender dos elogios dessa pessoa. Você vai depender de que sempre essa pessoa custe tudo para você. Por quê? Porque você não se reconstruiu ou você nunca se construiu profissionalmente e tudo. Se você não souber a preciosidade que você carrega no serviço, no trabalho que você desempenha, as falas daquela pessoa vai te diminuir, você vai aceitando tudo isso. Você vai permitindo que essa pessoa te desconstrua de pouco a pouco. Você precisa que a pessoa decida tudo pra você. De repente você é uma pessoa que, assim, você acha que já está numa idade avançada e nunca se casou, mas você nunca soube decidir por si só. Às vezes já apareceu, né? Ou até mesmo apareceram outras pessoas, mas você nunca decidiu porque você precisava da opinião de outras pessoas para decidir por você. Você é incapaz de decidir a cor do seu esmalte. Você é incapaz de decidir se você vai usar uma maquiagem leve ou um pouco mais pesada, porque seu pai, sua mãe, alguém, amigos, alguém está sempre opinando e você está absorvendo. Você é uma esponja. Absorve a opinião de todo mundo. Você conta com a opinião de todo mundo para decidir por você.
Então, precisa estar maduro. Quando você entrar num novo relacionamento, você precisa ser capaz de resolver, de dar a sua opinião. Você precisa saber que é importante que a sua opinião seja acatada. Você precisa, se for uma mulher, você precisa entender, esse homem, né, precisa entender o valor que tem a sua ajuda, a sua opinião, e não simplesmente alguém autoritário. Isso vale também para os homens. Vocês precisam entender que relacionamento é algo mútuo. Um não pode anular o papel do outro, tá certo? E por último, um novo casamento não é para ser a continuação da sua história anterior. Então, um novo relacionamento e com decisões importantes para o futuro, elas não podem ser baseadas nesse pensamento. É a continuação da minha história. Não. É uma nova história. Você precisa saber honrar, respeitar pessoas que ficaram no passado. Eu, por exemplo, né, enquanto viúva, tenho filhos, então as crianças têm seus avós, né, tem a parentela. Então, eu aprendi a honrar essas pessoas, mas entendendo, né, que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu lugar e nós precisamos saber ter relacionamentos respeitosos, sem que ninguém invada o lugar do outro, porque nós corremos um sério risco de fazer disso, é como se fosse um ciclo ali em cadeia. Todas as pessoas cuidam da nossa vida, menos nós mesmos. Então, estar curada é se sentir plena, pleno consigo mesmo. É saber ter prazer na sua própria companhia. Então, o fato de desejar estar com uma outra pessoa, está tudo bem. Eu quero deixar para vocês aqui, para encerrar, o versículo que está no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, tá? Que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, é natural que nós venhamos a pensar nisso, né? De ter uma companhia, tal, porque se foi Deus que fez, se foi Deus que estabeleceu, então é natural que a gente sinta falta de uma companhia, de alguém para sair, de alguém para conversar, enfim. Mas nós precisamos estar plenas, completas, para amar essa pessoa sem trazer a pessoa ou as pessoas que, porventura, tiveram em seus passados, tá? Nós precisamos conseguir deixar o passado no passado, independente se você já foi casado ou não. Você precisa conseguir isso. Ter prazer na sua própria companhia. Você tá tão bem, você se ama tanto que você acha bom dividir, né, isso com uma outra pessoa. Mas entendendo que a outra pessoa também é parte fundamental. E não simplesmente anulando essa pessoa para que somente você apareça. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, compartilhe esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.